Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, no Centro Histórico de São Paulo. E vale lembrar que agora, além de você assistir o programa Mercado Futuro pela TV, você pode assistir pelo Facebook também, no site do canal. E o Mercado Futuro agora está nas principais mídias sociais. Tem boletim meu no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, enfim, nessas redes que vocês usam, Facebook também, claro. E se você quiser me fazer sorrir, basta dar um like. Dá um like, um aceno, que eu fico super feliz. Bem, o assunto do programa de hoje é um assunto muito interessante, porque está em absoluta transformação. O Brasil, até então, é um país que, em um único estado, é livre de febre aftosa sem vacinação, que é o glorioso estado de Santa Catarina, e outros estados querem ser livres sem vacinação. Dos motivos é, evidentemente, conseguir mercados para algumas proteínas animais que o país produz. Mas tem muita coisa envolvida nisso. E tem um movimento, a indústria vai estar apresentando, acho que não sei exatamente o dia, mas o meu entrevistado sabe com certeza, uma nova fórmula para a vacina. E eu gostaria muito de saber a opinião da indústria sobre essas transformações todas. Ninguém melhor para falar sobre isso que o vice-presidente executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Sanidade Animal. SINDA, eu tenho que ler porque o está nome grande, né, que eles têm. Doutor Emílio, diretamente de Cardoso para São Paulo, um ícone. Cardoso para São Paulo. E aonde que nós almoçamos a última vez, você não se lembra, mas nós almoçamos num lugar, era uma churrascaria, pode falar o nome, né? Jardineiro. E você falou assim, gosta de cordeiro? Eu falei, gosto. Você chamou o garçom. Só cordeiro, primeiro corte. Lembra disso? É, coisa enjoado. Nunca me esqueci, não, Enjoado. enjoado. Aí o garçom falou só. E aí, vamos destrinchar essa questão? Está com o maior mudando prazer. tudo. Tá mudando tudo. Então tudo, vamos lá, tudo. eu quero te ouvir. Bom, inicialmente, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. Agradeço você pelo convite. E é fundamental deixar bem claro ao produtor que a indústria estará disponibilizando agora, a partir de 15 de março, que é quando se inicia a campanha de erradicação de aftosa pelo estado de Rondônia, a vacina, na minha opinião, mais adequada para ser usada num país como o Brasil. Com o número de animais, com o sistema de criação e com a expectativa que o produtor tem. É uma vacina em volume de 2 ml, contendo o vírus O e A bivalente, ou seja, a vacina mais adequada para que seja feita uma vacinação com a melhor prática possível, com a menor reação possível. Ok, isso é agora em março, já. A partir de 15 de março, nós temos hoje mais de 120 milhões de doses de vacina já aprovada pelo governo, selada, à disposição na central de distribuição em Vinhedo. Isso já é para agora, para a campanha de mais de 200 milhões que se avizinha, começa em março, abril, maio, se encerrando essa primeira etapa de vacinação. E como é que a indústria está vendo essa coisa toda de para de vacinar, não para de vacinar? Eu para te falar a verdade, não tenho uma posição muito clara sobre isso. Vocês se reuniram, vocês sabem o que vai acontecer, não sabe? Bom, a indústria, o ano passado, o Ministério da Agricultura disponibilizou uma senha para os principais elos da cadeia, os principais atores, o nome que queira dar, e nós colocamos por escrito no sistema do Ministério da Agricultura a nossa opinião. E a nossa opinião, basicamente, para que todos entendam, é o seguinte: não fomos, não somos e jamais seremos contra um plano de erradicação. A opinião da indústria é que, dado as circunstâncias econômicas do país, dado a mudança de governo que se realiza nesse exato momento, o Sindicato da Indústria Veterinária entende que seria adequado postergar por no mínimo 2 anos o início da retirada da vacinação. 2 anos. Por 2 anos. E como é que é a indústria que fabrica vacina no Brasil?
Diminuiu o número de indústria, não diminuiu? Não, nós somos hoje em 8 empresas, Que fabricam? 6 que fabricam e 2 que são licenciadas e terceirizadas com as demais. Então são 8 empresas que disponibilizam ao redor de 300 a 330 milhões de doses por ano de vacina. Nós temos hoje o maior sistema, além de ser o maior, o mais validado sistema de distribuição e rastreabilidade de um produto veterinário de cadeia de frio, de 2 a 8 graus, da América Latina, talvez até do mundo. Porque aquele problema, eu acho que com essa diminuição aí de ml, acho que esse problema vai acabar. Teve um ruído aí quando os Estados Unidos, sei lá quem, reclamou de carne com hematoma, sei lá, foi isso? Certo, isso é uma verdade. É bom esclarecer que naquele episódio a gente tem que dividir em 3. E 1/3 dos problemas detectados nos Estados Unidos foram a questão das reações, dos abscessos, dos hematomas, caroços, que acontecia na carne e isso prejudicava muito a exportação. Os outros 2/3 são problemas de identificação, são esquirolas ósseas, coisas ligadas mais à indústria da carne e não à indústria de produto veterinário. A introdução dessa vacina de 2 ml com 2 vírus e retirando a saponina, que foi uma solicitação do governo, apesar de não ter nenhuma base científica, a indústria tomou a decisão de retirar a saponina, que é um adjuvante, que dava um pouco mais de abrasividade à vacina. Nós vamos ter uma vacina muito menos reatogênica, ou seja, muito menos reação, caroço e problemas. Nós injetávamos 5 ml, vamos passar a injetar 2 ml. Perdão? Não, é que eu não sei bem o que é essa saponina aí. Essa saponina é um adjuvante muito utilizado na indústria veterinária, na indústria farmacêutica. Ela praticamente empurra a imunidade, ela amplia a imunidade. Entendi. E ela, por fazer esse efeito, ela tem uma certa abrasividade. Por isso que a indústria decidiu reduzir o volume de óleo, retirar a saponina. O Ministério determinou a retirada do vírus C, que foi uma vitória do Ministério da Agricultura, do produtor, da indústria e de todos os envolvidos, que é o banimento, a erradicação do vírus C3-Indaial do nosso país. Então nós vamos ter uma vacina que nós podemos chamar muito mais amigável. Você vai transportar o menor volume, você vai ter que colocar o menor volume numa caixa de isopor e você vai aplicar no animal num período muito mais curto, 2 ml do que você fazia com 5 ml. Emílio, Então vou chamar um intervalo aqui, eu esqueci de te avisar. Vice-presidente executivo do Sindan, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Acertei? Sem dúvida. Beleza. O vice-presidente Emílio Salani, eu volto já, até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o vice-presidente do Sindan, doutor Emílio Salani, médico veterinário. E aqui no intervalo a gente sempre continua conversando, né? Eu estava falando das tais mídias sociais. Eu cheguei à conclusão que nas mídias sociais, assim, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, etc., tem gente que te segue e tem gente que te persegue. Muito bom. Eu gostei. Depende da ótica. Essa vacina mais leve, mais fácil de transportar, mais rápida de aplicar, mais tudo isso, também é mais barata? Não. Ou tem tecnologia? Bom, primeiro, o Sindan não se envolve com as questões comerciais. O que eu posso dizer ao produtor é que existe uma bela de uma relação custo-benefício entre a qualidade e a proteção dessa vacina com os preços praticados pelos associados. São detalhes individuais que cada um cuida do seu, mas posso adiantar a todos, foi investido muito, muito dinheiro na tecnologia e na aprovação, tanto interna quanto oficial, dessa vacina junto ao Ministério. Como médico veterinário, o fato de terem tirado o vírus C, que você chamou de Indaiá, é isso? Vírus C-Indaial, C3-Indaial. É por quê? Porque ele não está mais no território nacional, é isso? De todos os inquéritos, todos os trabalhos de vigilância feitos pelo Ministério da Agricultura, detectaram que há muito tempo nós não tínhamos a presença do vírus C3-Indaial, nem em questões de focos, nem em questões de presença, etc. e tal. O Ministério decidiu retirar esse vírus e a vacina que era trivalente O, A e C, ela se transformou em O e A. Bivalente. Bivalente. Com relação
a focos de aftosa, o Brasil não tem há muito tempo já, né? Um bom tempo, graças a Deus, batemos aqui mesmo, né? Não é madeira, Não é madeira, mas vale. Nós não temos foco de febre aftosa no Brasil, porque tem uma coisa muito importante. Hoje em dia, poucas pessoas sabem o que é controlar um foco, né? De tanto tempo que a gente não tem esse evento no Brasil. E o que nós não precisamos agora é esse tipo de coisa. Houve uma maneiração nos organismos internacionais, né? Hoje, se aparece um foco, é meio focado. Essa é uma não pergunta, tem que sair matando essa é a pergunta que eu tenho o prazer em responder para todos que me fazem. Que bom. E te agradeço tê-la feito. Uma coisa é você estar preparado para controlar um foco. O período que você vai gastar, que tipo de ação você vai tomar, vou sacrificar, não vou sacrificar, vou vacinar, vou soltar sentinela, etc. e tal. O grande problema é o que o seu cliente vai querer, o que ele vai verificar para resgatar o comércio, o envio, o trânsito da proteína dessa região. São duas coisas bem distintas. Eu consigo debelar, eu consigo fechar, eu não deixei o foco espalhar. Parabéns, excelente trabalho, estávamos todos de prontidão, tínhamos recurso financeiro, tínhamos veículos técnicos, tínhamos barreira, enfim, todos fizeram a lição de casa. E o seu cliente? Como ele vai interpretar isso? Como ele vai encarar? O cliente, você está falando, é o comprador internacional? O objetivo de retirar a aftosa, você abriu o programa dizendo o seguinte, vamos abrir novos mercados. É o que se espera. A pergunta que não quer calar, como nós vamos entender esse benefício? É um benefício pontual, um benefício para todos, um benefício para o produtor, um benefício para a indústria, um benefício para a comunidade? Como que funciona? Isso tem que ser muito bem esclarecido. Por isso que hoje, no momento que está, é a nossa primeira entrevista em 2019 e nós vamos trabalhar com uma palavra que é a palavra-chave para nós em termos de aftosa, realismo. Todas as ações da aftosa, praticamente você vai falar de vigilância, trânsito animal, você vai falar de inquéritos e reação a eventos e banco de antígeno. Essas ações, elas dependem do quê? De recursos. E por isso que nós achamos que pelo que se fala na mídia, pelo que a gente consegue ler, das dificuldades que passam os estados, a federação, a gente acha que é muito temeroso hoje, porque as verbas destinadas a controlar a aftosa não podem ser contingenciáveis. Elas têm que ser específicas, rubricas específicas, disponível para que você possa agir no momento de um evento, de um foco, etc. e tal. Uma vez eu perguntei, acho que tem a ver com o que você explicou agora. Uma vez eu perguntei para o Dr. Pedro Camargo Neto, o senhor deve conhecer, bastante, o criador do Fundepec, né? Sim, um ícone. Eu perguntei para o Dr. Pedro por WhatsApp, não era nenhuma entrevista. Doutor Pedro, o que o senhor acha desse negócio de parar de vacinar, não parar de vacinar? A resposta que ele me deu, acho que foi isso que você falou agora. O Resch, essa pergunta você não tem que fazer para mim. Pergunta para o secretário, nem lembro quem era o secretário da Agricultura de São Paulo, se os postos de vigilância, se as equipes estão treinadas, se tudo estiver legal, eu sou a favor, mas tem que estar tudo legal. É mais ou menos o que você está dizendo, é isso? E você... Desarticulou essas equipes, foram desarticuladas? Nós tivemos problemas de toda sorte em todas as unidades da federação. E eu vou pegar a sua fala e vou só complementar. Eu estou num estado dividindo com outro país. Estou dividindo com Paraguai, Bolívia, Uruguai, não importa. Eu preciso de 20 postos de vigilância, guaritas, vamos falar o português claro. Eu instalo as guaritas, eu tenho que mantê-las. Eu tenho que ter equipes multidisciplinar a cada 8 horas sendo substituída. Eu tenho que ter gente de reserva para casos de férias, doenças, greves que são direitos. Quando você abriu o programa, você falou, nosso glorioso estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem 2.400.000 cabeças. É só ver os investimentos que são feitos e o número de pessoas envolvidas no processo. Você sabe isso? Olha... Não, é que eu não sei. Parece-me que a cifra envolvida no processo todo passa de 500 milhões.
para Santa Catarina. E eu entendi pelo menos... Mais de 500 milhões. É. E a apresentação que eu ouvi em Punta del Este era alguma coisa entre as pessoas que estão na frente, que estão na linha de frente, e as pessoas que estão na administração, no suporte todo, era alguma coisa ao redor de 300 pessoas. E, obviamente, Santa Catarina estruturou muito bem. Tem recursos pré-estabelecidos, que vêm de cada fonte, etc. e tal. Mas é isso aí que nós temos que saber. Hoje você vê uma notícia que saiu do Uruguai e pouca gente deu destaque. O Uruguai pensa em retirar a vacina. Está escrito. O Altair distribuiu isso para nós todos, nossa assessoria de imprensa. E lá embaixo tinha uma frase que é inédita para mim. O Uruguai contrata uma empresa de auditoria internacional para verificar todos os pontos existentes, necessários, gargalos, e daí vai. Auditoria completa. Bom, se quer, tem que fazer. E todo mundo pergunta, como que o Uruguai é um competidor que exporta carne para todos? E o Uruguai é livre como? Livre com vacinação. E pasme, 50% ou mais da vacina utilizada no Uruguai sai do Brasil controlada pelo Ministério da Agricultura. Isso também não entendo. Como é que o Uruguai exporta cota Hilton e exporta para o Japão, que não aceita? Também não sei. Vamos para o intervalo? Vamos. Gente, converso com o vice-presidente do SINDAN, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o SINDAN, e nós voltamos para o último bloco já. Até já. Emílio Salani, vice-presidente do SINDAN, aqui falando da posição da indústria, quer dizer, o sindicato tem a posição da indústria com relação a toda essa questão de vacina, não vacina, como vacina. Já no primeiro bloco, ele deu a notícia que eu acho que para você, pecuarista, é muito importante, que a vacina agora é bivalente, né? Duas coisas. Sim, dois elementos. Tirar o vírus C, que já não tem mais no Brasil, e ficou menor, mais fácil de vacinar. Porque você já deu vacina, é difícil vacinar. Ainda mais quando você tem um número grande de animais, né? Haja mão, haja braço. Uma operação complicada. Me conta uma coisa, o Brasil é o grande fornecedor, pelo que eu entendo, pelo que eu converso. Quando tem alguma emergência aí, qualquer país é o Brasil que manda vacina. Já mandou algumas vezes. A última coisa que eu li era a Venezuela. Vocês estão mandando vacina para a Venezuela? Ou eles estão comprando ou é doação? Na verdade, o que aconteceu foi... Não teve isso agora? Sim, nós acabamos de... A indústria veterinária, em discussão com o Ministério da Agricultura, o Departamento de Saúde Animal, decidiu fazer uma doação de 12 milhões de doses de vacina contra a febre aftosa. E nós despachamos até agora alguma coisa ao redor de 2 milhões e 800 a 3 milhões de doses para a Venezuela. O restante ainda está na central de selagem, na central de distribuição em Vinhedo, e não foi enviado. Eu não posso te dizer hoje que houve uma mudança de governo, uma mudança de comando também no Ministério da Agricultura em algumas áreas. O que eu posso lhe dizer é que nós temos 9 milhões de doses de vacinas disponíveis que estão aguardando os aviões, a decisão de que tipo de transporte será feito para que a gente possa enviá-la. Bom, a certeza que eu tenho, não sei se você tem, é que pagar a Venezuela não vai. Não, é doação. É doação. É doação. Não, o grande problema não é nem pagar a vacina, é quem vai levar e quem vai pagar o transporte. Porque quando você fala em 9 milhões de doses, você fala, Emílio, o que é isso? São quase 50 mil litros de vacina. 50 mil litros de vacina que tem que ser enviada de 2 a 8 graus, seja terrestre, seja aéreo, não importa, tem que ir de 2 a 8 graus. Me conta uma coisa, uma empresa, não é brasileira, acho que é argentina, ela abriu uma fábrica para fabricar vacina aftosa na China. Como é que é a aftosa no mundo? A América do Sul a gente sabe que tem, né? A Ásia também parece que tem problema. África. E a África, são e esses. Os outros, digamos, os Europa não tem mais. Os outros pedaços estão erradicados. O México está erradicado, Chile está erradicado, Canadá é erradicado. Esse pessoal. Só que esse pessoal que está erradicado, o que eles têm como pilar? Eles têm 2 pilares fundamentais: vigilância e banco de antígeno e vacinas. Banco de antígeno é o que? Você tem uma vacina uma reserva para uma emergência. Você abriu falando... No caso do Brasil, seria quantas milhões de doses? Isso está em discussão.
E esse é um dos outros motivos que colocamos na nossa consulta pública, que enquanto não tiver estabelecido o tamanho, o tipo, o local, o custo, quem vai ressarcir o banco de vacinas e antígenos, a gente não pode tomar a decisão de retirar a vacinação. É muito temeroso pegar um patrimônio de 200, 220 milhões de cabeça, o patrimônio genético, econômico, que é o rebanho brasileiro, e colocar numa situação de não vacinado sem você ter um banco de vacina e antígenos reservado. A única coisa que o Sindan colocou em várias reuniões, coloquei em todas as reuniões regionais que eu fui, Acre, Natal, Espírito Santo, Cuiabá, todas que eu fui eu coloquei, o Sindan, de maneira organizada, representando a indústria, não se envolverá com o tema banco de antígenos. As empresas são soberanas, cada uma pode tomar a sua decisão, mas eu acho fundamental que as autoridades pensem antes no banco, antes de suspender a vacinação. Na tua opinião como veterinário, aí não é a opinião do Sindan, esse banco para um rebanho de 220 milhões de cabeças, tecnicamente, eu não estou falando de política. Eu acredito que é muito mais um trabalho de epidemiologia, um trabalho de avanço da liberação, dos blocos que vão retirar inicialmente a vacinação, para você dimensionar esse banco. Mas eu acredito que não deve ser um banco pequeno, hein? Para esse grau. Se bem que quando você tem um problema de um foco, você vai fazer a vacinação, o anel de vacinação local. Você não vai sair vacinando todo mundo. Mas você vai ter que ter. E essa vacina vai vencer. Esse antígeno vai vencer. Então, a base que nós conversamos, Regi, recursos. Dinheiro. Recursos. Então é fundamental. Eu tenho receio amanhã, Deus o livre guarde, tem um problema e não tem vacina, começa caça às bruxas, né? De quem que era a responsabilidade? Então é importante que isso fique claro, né? Essa coisa me fez lembrar que um outro tema que não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, você tem um banco, digamos que seja 100 milhões de vacinas, sei lá, não sei, eu estou chutando qualquer número. E esse negócio precisa ficar num lugar resfriado, né? Com 2 a 8 graus. Se for vacina, se for antígeno, outra temperatura. É mais baixo? Mais baixo. Então alguém tem que pagar a luz, é isso que eu estou pensando. Estou sendo muito prático. Tem que ter o local, tem que ter alguém para pagar a luz, tem que pagar a conta de luz, tem que ter alguém para ver validade. Quanto tempo uma vacina dura? Veja bem, hoje ela está durando 24 meses. 2 anos. 2 anos. Agora, é importante, se você armazena a vacina, ela vence. Se você armazena antígeno, ele tem outro prazo de validade. Só que você tem que calcular o período que você tem do antígeno virar vacina. Você vai ter plantas abertas para isso? Você vai ter expertise? Você vai ter onde controlar? Porque um dos sucessos do PINEFA, do Plano de Erradicação no Brasil, é que 100% da vacina utilizada no Brasil tem duplo controle. O de quem fabrica e o do Ministério da Agricultura. Se parar de vacinar, as fábricas fecham? Sem dúvida. É? Sem dúvida. Ela é direcionada para isso. Uma fábrica ou outra que pode ter algum negócio internacional, se for competitivo e tiver volume, ela realmente pode se manter aberta. Mas, a priori, para atender uma demanda que nós estamos falando de 300, 330 milhões aqui no Brasil, a tendência é que elas... Uma vez você me falou que no faturamento do setor era quase irrelevante o que você... Não, é isso que as pessoas pensam. O Salani, com o desaparecimento da fitose, você já desaparece junto com toda a... Não, nós temos hoje de 6% a 8% do nosso faturamento total, é a fitose, alguma coisa ao redor de 10% a 11% de bovinos. Sem contar que o nosso tempo acabou, sem contar que tem áreas novas. PET é um crescimento absurdo, peixe é um crescimento absurdo. Sem sombra de dúvida. Tem várias áreas, então acabou o nosso tempo. Infelizmente. Muito obrigado pela sua presença. Eu te agradeço o convite. Uma honra recebê-lo aqui para explicar claramente. Isso eu espero que tenha explicado. Eu acho que tentamos, né? Emílio, obrigado. Eu te agradeço. Um abraço para o pessoal de Cardoso, um abraço para o pessoal do Sindan. Obrigado. Gosto muito do pessoal lá. Gente, é isso. Amanhã tem mais. Até lá.